Salve galera da Escola Cívico-Militar Professor Antônio Ferreira de Maneto, o pessoal da primeira série, das turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também a galera aí do canal que está assistindo as aulas. Moçada, aqui é o professor Feliciano gravando mais uma aula de física para vocês, correto, moçada? E nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade com nossos estudos sobre a gravitação universal de Newton, fazendo umas atividades que ficaram aqui para a gente fazer, falando. Atividade 1 fala o seguinte, né? Atividade 1 aqui da página 112. Ela fala o seguinte: questão do Enem, certo? A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G, M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles, G é a constante universal e F é a força que um corpo exerce sobre o outro, certo? Aí ele mostra aqui um desenho onde tem a Terra, né? E aqui alguns satélites, satélite A, B, C, D e E, certo? Aí ele pergunta o seguinte: o esquema representa a trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Ora, o que está mais afastado vai ter uma força menor, né? Porque a distância, quanto maior a distância, menor vai ser a força. E essa vai vindo em ordem crescente, do mais afastado até o que estiver mais perto. Então, as forças vão ser... O gráfico de representação é esse aqui, olha. A menor força é aqui do satélite A, depois vem a do B, depois a do C, depois a do D e por último a do E, certo? Essas aqui vai ser o gráfico que representa as forças que estão sendo aplicadas em cada satélite. Então a alternativa correta é a letra B, falou pessoal, esse gráfico aqui. Vamos em frente aqui na terceira, na segunda. Os esquemas a seguir representam a atração gravitacional entre um planeta e sua Lua. Ordene em sequência crescente as forças atrativas entre cada par mostrado. Esse aqui, olha, tem um planeta 2M, a massa, a Lua dele tem M, aí massa. Esse outro aqui 2M e M, só que é mais afastado, é 2D, né? Aí esse outro aqui M, a massa do planeta, e 2M da Lua. Então esses dois aqui, olha, o A e o B e o C, o A e o C são iguais, certo? Porque 2M e M e a distância é D, e M e 2M a distância é D. Então na hora que for multiplicar vai dar a mesma coisa. Então eles são os maiores, né? Depois vem esse aqui, o D, que é M e M, certo? E a distância é D. E por último vem esse outro aqui, 2M e M, só que a distância é 2D, certo? Então aqui é a maior distância, então é o que tem a menor força. Então pela ordem é o A e o B. O A e o C são os maiores, depois vem o D e por último o B. Então se for do menor para o maior, vai do B, depois vem o D e por último o A igual a C, certo? Olha aqui, é o B que é menor que o D, que é menor que A, que é igual a C. Falou, moçada? Vamos em frente aqui para terceira. Sabe-se que as marés são causadas principalmente pela influência gravitacional da Lua. Isso quer dizer que a atração da Lua sobre a Terra é maior do que a do Sol sobre o planeta? Justifique sua resposta. A resposta é não, né? A atração do Sol é maior. Só que ele mostra aqui, ó, a explicação melhor aqui, ó. Não, a força de atração do Sol sobre a Terra é maior que a da Lua sobre nosso planeta. As marés causadas pela Lua são mais intensas porque a diferença de atração comparando o lado mais próximo da Terra com o mais afastado, mais distante, tem maior variação para a Lua do que para o Sol, certo? Por quê? Porque a Lua dá mais voltas, né, mais rápido em torno da Terra do que a Terra em torno do Sol. Então essa variação da Lua para a Terra é maior do que a variação da Terra para o Sol. Mas a força de gravitação do Sol é maior.
Aí aqui é outra quarta. O planeta Júpiter tem massa 300 vezes maior do que a da Terra. Isso pode dar a ideia de que sua aceleração da gravidade é muitas vezes maior que a do nosso planeta. No entanto, o que se verifica é que a aceleração da gravidade de Júpiter é menos de 3 vezes maior que a da Terra. Explique por que isso ocorre, né? Então, embora Júpiter tenha uma massa maior, mas o raio de Júpiter é cerca de 10 vezes só maior que o da Terra. Então, aliás, é 10 vezes maior do que o da Terra. Então, quanto maior é o raio, menor vai ser a gravidade na superfície do planeta, certo? Então, por isso que a mesma massa de Júpiter sendo grande, o raio dele também é muito grande. Então, consequentemente, a gravidade não é tão grande, não, a diferença de gravidade não é tão grande quanto poderia ser, certo? E, por último, a quinta, de acordo com a NASA, mais de 500 milhões, aliás, mais de 500 mil objetos que fazem parte do lixo espacial estão orbitando a Terra, né? Pedaços de satélite que ficam girando ao redor da Terra. Considere uma peça esférica de massa 25 kg que orbita a Terra a uma altura da superfície de 4 raios terrestres. Determine a intensidade do campo gravitacional na peça em órbita e a força sobre ela. De perto que a gente, para usar a gravidade 9,8, a gente vai usar 10, falou pessoal. O que acontece aqui, olha. Já coloquei no quadro que a força gravitacional sobre a massa é igual à gravidade. Mas a força gravitacional também é igual a Gm sobre o raio da Terra ao quadrado. Quando eu tenho Fg sobre m é a mesma coisa que eu tenho Gm sobre RT ao quadrado, que é a mesma coisa que a gravidade. Então a gravidade é igual a Gm sobre o raio da Terra, a raio que eu estou querendo ao quadrado. Né? Só que esse caso aqui, quando eu vou calcular o raio eu vou calcular a gravidade em cima do objeto, como ele está 4 vezes o raio da Terra, então é o raio da Terra mais 4 vezes o raio da Terra elevado ao quadrado, que vai ser a distância. Aí RT mais 4RT vai dar 5RT ao quadrado. Certo? Então eu vou ter G igual a Gm sobre 5RT ao quadrado. Então eu vou ter Gm, que é 5 ao quadrado, dá 25, e RT ao quadrado fica RT ao quadrado. Então eu vou ter Gm, RT ao quadrado, Gm sobre 25 RT ao quadrado. Só que Gm, RT ao quadrado é quem? É gravidade. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a gravidade dividido por 25, certo? Gm sobre RT ao quadrado é G, que é a gravidade. Então na verdade eu tenho gravidade sobre 25. Como a gravidade a gente considera como 10 a gente divide por 25, que dá 0,4. Então a gravidade nesse ponto, nesse objeto que está girando lá em cima, numa distância 4 vezes do raio da Terra, vai ser 0,4 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a força-peso nele? A gente já sabe que força-peso, a gente já viu anteriormente, que força-peso é dada por força-peso é dada pela massa vezes a gravidade. Então, quem vai ser a força-peso? Vai ser a massa do objeto, que é 25 kg, vezes a gravidade dele, que é 0,4. Aí, o que eu vou ter? 25 vezes 0,4, que dá 10. Então, dá 10 newtons a força-peso sobre esse objeto lá em cima, olha. É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Agora, dando continuidade com o nosso estudo, a gente vai falar sobre queda livre, né? A ação da gravidade nos movimentos que acontecem na Terra, certo? Movimentos que acontecem na Terra, a ação da gravidade. Então, um dos movimentos em que a gravidade influencia é na queda livre. Movimentos de queda devido ao campo gravitacional da Terra pode ser observado quando abandonamos um corpo de certa altura. Então, quando a gente abandona um corpo de uma certa altura, o que acontece? Ele cai, né? O paraquedista da fotografia, aqui, ao lado, por exemplo, utiliza esse fato em sua prática esportiva. Após saltar pela porta do avião, ele inicia um movimento acelerado na direção do centro da Terra e no sentido do solo, em razão da força gravitacional que atua sobre ele. Então, quando ele salta, né, a força gravitacional vai puxando ele para baixo e a gente verifica que as posições vão aumentando, as variações de posição vão aumentando com o passar do tempo, por quê? Porque ele está acelerando. Então ele vai ganhando cada vez mais velocidade no sentido vertical, né, para baixo, beleza? Aí, o que acontece aqui?
Isso se deve ao fato da gravidade, certo? Agora, é claro que a resistência do ar vai freando um pouco ele, né? Em locais onde não tem resistência do ar, corpos de massas diferentes caem com a mesma gravidade. Foi o que aconteceu com uma experiência que o astronauta aqui fez na Lua, olha. Esse astronauta aqui, o David Scott, na superfície da Lua, ele soltou um martelo e uma pena de falcão. E os dois caíram juntos, certo? Que chegaram ao chão ao mesmo tempo. Por quê? Porque na Lua não tem ar, não tem resistência do ar, então só tem gravidade. Então os dois foram acelerados com a mesma aceleração e caíram juntos, chegando no chão ao mesmo tempo, certo? O movimento de queda livre a gente considera a gravidade, né, 9,8, mas a gente pode arredondar para 10, né? Para metros por segundo ao quadrado, para a hora de calcular, para facilitar o cálculo. E quando o objeto está caindo, ele está a favor da gravidade. Então, na hora que ele vem caindo, ele vem a favor da gravidade. A gravidade está sempre para baixo. Então, na hora da queda, a gravidade é positiva. Agora, se tu lançar o objeto para cima, ele vai contra a gravidade. Então, quando o lançamento é para cima, a gravidade vai ser negativa. Por quê? Porque ele vai estar indo contra a gravidade, vai estar no movimento desacelerado. E quando ele vem no movimento vindo para baixo, ele vem na mesma direção da gravidade, então ele vem no movimento acelerado, certo? Então, o movimento que ele executa na queda livre é chamado de movimento uniformemente variado, certo? A gente chama de MUV, movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele varia os espaços em tempos iguais, o que gera com uma gravidade, ele varia a velocidade dele em tempos iguais, o que gera uma aceleração constante, certo? As fórmulas que a gente vai usar nesse movimento são as seguintes. A fórmula da velocidade na queda livre é V0 mais GT, onde esse G é a gravidade, certo? Então, é o V0 mais GT. V igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Isso aqui é a velocidade, para calcular a velocidade. Para calcular as posições, a gente usa essa aqui, ó. Y igual a Y0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Essa é a fórmula para calcular as posições em que ele está durante a queda ou durante o lançamento vertical. Sempre na horizontal, certo? A gente usa o Y aqui porque ele está na horizontal, ele está na vertical, né? Ele está caindo. Então, nesse caso aqui, são as posições no espaço, né? Dado por essa fórmula aqui. E ainda tem uma terceira fórmula que é chamada de equação de Torricelli, que são usadas quando a gente não tem o tempo. Quando a gente não tem o tempo de queda, a gente usa isso daqui. Equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G vezes ΔY, vezes variação de altura. Então essas três fórmulas são que a gente usa para queda livre. V igual a V0 mais GT, que é da velocidade. A outra do espaço, Y igual a Y0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. E essa outra aqui que é a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔY. Essas aqui a gente usa quando não tem o tempo. Aí aqui tem uma atividade resolvida, certo? Na página 116. Uma atividade que fala sobre um brinquedo que é a Big Tower, que é um brinquedo que tem no Beto Carreiro World. Fala aqui, olha. A Big Tower é uma das muitas atrações de um parque de diversões brasileiro e tem nada menos do que 100 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, certo? Durante a queda, o elevador chega a uma velocidade de aproximadamente 120 km por hora. A segurança do brinquedo é garantida por uma organização de vigilância técnica da Alemanha. Para os corajosos amantes da adrenalina, é um desafio e tanto. Então, quem disse que a física não está presente nos parques de diversão? Então, de acordo com os dados apresentados e considerando a força de resistência do ar e outras forças dissipativas, supondo que ele se move em queda livre por cerca de 85 metros, certo? Antes de ser freado, né? Até os freios serem acionados, qual é a velocidade atingida pelo elevador, certo? No intervalo de queda livre? Compare seu resultado com o valor real apresentado no enunciado, discutindo o motivo dessa diferença. Adote o valor da aceleração na gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece aqui, pessoal? Como a gente não tem o tempo, a gente tem que usar a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔY. O Y0 a gente considera como zero, quando ele saiu, né? Então,
a distância que ele vai percorrer vai ser quanto? 85 metros, né, antes de ser freado. Então, como ele partiu lá em cima, ele estava parado, então a velocidade inicial é zero. Então fica como aqui, ó, v ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2, a gravidade que é 10, vezes a variação de espaço que ele vai percorrer, que é 85 metros, certo? Então, eu fazendo aqui 2 vezes 85 dá 170, vezes 10 dá 1.700. Então fica v ao quadrado igual a 1.700. Se está elevado ao quadrado, vai para o outro lado da raiz quadrada. Então, v é a raiz quadrada de 1.700. Que é aproximadamente 41,2 metros por segundo, certo, pessoal? Que multiplicando por 3,6 para passar por km por hora dá 148 km por hora aproximadamente. Nota que deu uma diferença, né? Lá no que o cara disse seria de 120 km, né? E aqui nosso cálculo chegou a 148. Essa diferença entre o valor encontrado e o valor real fornecido pelo site oficial se dá pelo fato de que, ao tratar esse movimento como uma queda livre, são desprezadas todas as forças dissipativas que atuam diminuindo a velocidade de queda do brinquedo. Além disso, usamos uma distância aproximada de queda livre, certo? Então, no satélite dá uma velocidade menor porque tem o vento, tem a resistência do ar, né, que vai freando também um pouco o brinquedo na hora que ele está descendo. Falou, pessoal? Eu já tive a oportunidade nesse brinquedo e numa próxima eu vou mostrar para vocês aí o vídeo em que eu estou nesse brinquedo com a minha família, falou? Fiquem com Deus, Senhor. Não esqueça de deixar um comentário com o teu nome e turma se tu está assistindo o vídeo. Se tu gostar, dá um like. Valeu, moçada. Até um abraço. Cuide.